Olá, meus irmãos e diletos confrades. Hoje é o dia 5 de junho de 2020. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Entre todas as parábolas que Jesus contou, a mais conhecida é a parábola do filho pródigo. Depois desta, eu acredito, vem a parábola do bom samaritano. Eu gostaria de relembrar a você esta narrativa de Jesus. Ela está registrada no capítulo 10 do Evangelho de Lucas e tem um contexto. Um homem, intérprete da lei, um doutor da lei, querendo colocar Jesus à prova, o procura com a seguinte questão: o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus, sabendo quem ele era e discernindo as intenções do seu coração, lhe pergunta: você é um estudioso das Escrituras? O que dizem as Escrituras sobre o caminho para a vida eterna? E ele lhe disse: o caminho para a vida eterna é amar a Deus de toda a força, com todo o entendimento, com todo o coração e alma, e amar ao próximo como a si mesmo. Jesus então olha para ele e disse: respondeste de modo acertado, faze isto e terás a vida eterna. Ele, querendo justificar-se, diz: mas quem é o meu próximo para que eu o ame? É para responder a esta pergunta, quem é o próximo para que eu o ame, que Jesus contou a parábola do bom samaritano. Nela nós encontramos quem deve ser amado, quem deve amar e o que é amar. Eu gostaria de interpretar tudo isso e recontar essa história para vocês com a seguinte ideia em minha mente: vidas humanas importam. Vidas negras importam. A vida da pessoa que perto de você sofre e padece importa. A tua vida importa. Jesus disse que um homem descia na estrada que vem de Jerusalém e leva até a cidade de Jericó. Nesta estrada se construíram diferentes caminhos. O primeiro caminho é daquele que segue a sua jornada, tem objetivos, propósitos, tem uma agenda em Jericó e por isso segue o seu trajeto. O segundo caminho é o caminho dos salteadores, que estão à espreita, que vão no encalço deste indivíduo e trazem em suas mãos a violência, trazem em seu coração a linguagem da expoliação, de tirar o que é do outro e fazer seu. E não apenas isso, desejam machucar, desejam humilhar, desejam violentar o outro ser. Porque na história que Jesus inventou para nos ensinar o que é amar e o que é amor, ele nos disse que estes assaltantes não apenas tomaram tudo o que esse transeunte levava consigo, mas bateram tanto nele que o deixaram semi-morto à beira do caminho. Em terceiro lugar, constrói-se o caminho da indiferença, e que intencionalmente Jesus faz ser trilhado, ser seguido por pessoas religiosas. Jesus colocou a figura mais importante da hierarquia do templo, abaixo do sumo sacerdote apenas, ele colocou a figura do sacerdote. Um sacerdote passou, vendo o homem que estava caído, foi indiferente para com ele. Depois passa o levita, também alguém cujas habilidades e talentos se manifestam na liturgia no templo. Este também lhe foi indiferente. Àquele que foi assaltado, estes nada disseram, nada pensaram, nada sentiram. Talvez tenham pensado, tenham dito e tenham sentido, mas Jesus não nos contou. Por quê? Jesus não nos contou porque o que pensa, o que diz e o que sente, aquele que não socorre, não interessa a Deus. Eu vou repetir isso. Aquilo que fala,
aquilo que pensa, aquilo que sente, o ser que não se envolve em compaixão com aquele que está assaltado e deixado à beira do caminho, isto não interessa a Deus. O que interessa e comove o coração de Deus é o comportamento daquele que sabe que vidas humanas importam, que vidas negras importam, que a vida do que foi assaltado e está aí jogado, marginalizado, escanteado na sociedade, esta vida importa. E então ele conta a história de um samaritano. Talvez você não faça ideia por que Jesus escolheu alguém que nasceu na região de Samaria. Durante mais de 300 anos houve uma disputa entre o povo de Israel, que tinha a capital em Samaria, e os judeus, que tinham uma capital em Jerusalém. E essa era uma disputa política, bélica e teológica, de tal maneira que os judeus odiavam os samaritanos. Os samaritanos representavam aquilo que é de mais detestável, reprovável, tanto do ponto de vista espiritual quanto do ponto de vista moral. Um judeu, ao ouvir a palavra samaritano, se arrepia e se inclina com desprezo para esse ser. E eu acho maravilhoso compreendermos que isso não é uma história que Jesus viu, é uma história que ele inventou, é uma parábola. Logo, o lugar dos personagens foi intencionalmente escolhido por ele. E ele coloca o samaritano. E diz que esse ser que tem-se a ideia de ser reprovável, desprezível, é ele que, vendo o homem, se aproxima dele, sente compaixão, sente as dores daquele que está ali jogado e semi-morto. Trata das suas feridas aplicando vinho e azeite e depois leva para uma hospedaria, cuida dele e o entrega às mãos do dono da hospedaria, lhe deixando dinheiro e dizendo que quando voltasse indenizaria qualquer gasto a mais que ele tivesse. Quando Jesus conclui essa parábola, se volta para o intérprete da lei e pergunta-lhe: qual te parece ter sido o homem que foi próximo do que havia sido assaltado? E então o intérprete da lei diz: aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus diz: faze o mesmo e viverás. Deixa eu dizer duas coisas a título conclusivo nessa minha mensagem. Espiritualidade, fé em Deus, não tem a ver com cargos, postos ou mesmo o envolvimento em uma igreja local. Frequentemente as pessoas que estão embrenhadas nas estruturas institucionais das igrejas nada sabem de amor do modo que Jesus ensinou. A verdadeira espiritualidade, disse Tiago, é socorrer os pobres e as viúvas nas suas necessidades. Essa é a verdadeira religião. Então, o meu convite a você é que nós nos voltemos para Deus hoje, pedindo a Ele misericórdia e clamando a Ele que nos revele um modo próprio de amar. Porque para Deus as vidas humanas importam. A vida dos negros importam. A vida dos que sofrem, dos que são marginalizados importam. E aquele que ama vale mais do que qualquer sacerdote ou levita. Aquele que ama, seja quem for, é a expressão no mundo da pessoa de Cristo. Oremos. Ó Deus eterno, sê paciente conosco, Senhor, que tendo recebido tantas dádivas do teu trono eterno, somos assim preconceituosos. Ó Senhor, transforma e toca, derrama do teu Espírito Santo sobre a nossa sociedade. É o que eu te clamo em nome de Jesus, teu Filho. Amém.